Então, aí você falou essa parte aí que a pessoa vai tratar a hernia de disco, mas ela vai ter outro pico de dor mesmo fazendo tratamento. Aí fala, então não adianta fazer aquele opraxia. Exato. Não é, gente, você não está entendendo. É que depende também como a postura da pessoa, como ela vai ficar, o dia a dia, entendeu? Igual eu aqui, eu tô torto aqui, eu tô vendo que eu tô torto, ó, minhas pernas tá aqui reto, mas meu corpo tá aqui meio torto, entendeu? Então aqui, se eu ficar meia hora aqui, desse jeito aqui, eu já posso sair com uma dorzinha na lombar, mas eu tô ciente disso. Qualquer coisa eu faço uma quilo aqui. Mas já. Porque as pessoas, elas sentam errado, né? Primeiro que a pessoa senta aqui, né? Aí fica largar. Aí força a lombar. Aí força a lombar. Aí você não senta certinho. E quando a pessoa ainda senta certo, senta em cima dos ossinhos do bumbum, no bumbum, ela senta aqui. Aí fica aqui, largar. Peso nas costas, é o peso do mundo, né? Pode, você tem que ter postura, você tem que estar... O ideal é ficar na postura. Ereto, né? Ereto, né? E para você ficar ereto, você precisa de força. Porque se você não tem força de coluna, força nas costas, você não consegue ficar reto. Você vai caindo. Porque vai cansando. Porque é uma postura que cansa para quem não tem força. Por isso que a pessoa vai caindo. Tem algum exercício bom para fortalecer o quadril? Exercício para... os principais exercícios que você vai fazer para você ter uma postura boa e não ter dor na coluna é costas, exercícios de costas. Então, puxador frente, puxador frontal aqui, né? Isso. Gente, eu não sei muitos nomes não. Tá? Mas puxador aqui, o puxador aqui, eles fortalecem costas. Os crucifixos, tá? Eles precisam fortalecer costas, tá bom? Então, tudo que você fortaleça as costas é importante, tá? E isso para você não ter dor da cervical e da torácica, tá? Então você tem que fortalecer costas. Quando você fala de quadril, de lombar, para não ter dor ali, você tem que fortalecer glúteo. É o glúteo, é agachamento. Tem que fazer agachamento. E as pessoas não gostam de fazer, os homens odeiam fazer. A mulherada é mais fácil de fazer. Só que o que acontece, a mulherada vai e faz o agachamento. Só que ela quer ter um bundão empinadinho. Aí ela empina a bunda, então ela joga a bunda lá atrás. E aí fica com uma hiperlordose. O que é a hiperlordose? É a curvatura da coluna lombar aumentada. E isso gera dor. Né? Então, assim, ela melhora por um lado porque ela gosta de fazer agachamento, só que piora para o outro porque ela não tem uma postura adequada de lombar. Então, você fica com uma dor lombar. Então, para você não ter dor lombar, você precisa fortalecer glúteo e ter uma postura adequada. Eu já vi mulher que anda assim meio pra frente, assim, tem um glúteo grande, mas ela... anda lá pra frente. Fala assim, essa é empinada, mas não é que é empinada, é por causa porque tem uma hiperlordose ali. E essa hiperlordose, ela é muito ruim pra lombar e, consequentemente, pra sua coluna inteira. E com o tempo vai estourar uma hernia de disco. Nossa Senhora. Entendeu? Porque tudo da coluna vai levar, todas as coisas erradas da coluna vão levar à hernia de disco. Então, escoliose leva a hernia de disco, hiperlordose, hipercifose, leva a hernia de disco. Todas elas, tá? Então, você tem a gente teria que ter uma coluna reta, tá? A maioria das pessoas não tem. A gente tem uma curvinha da coluna. Essa curvinha a gente chama de escoliose, tá? Se essa escoliose ela é muito grande, ela vai levar a hernia de disco mais rápido. Existem as escolioses em S, que levam a hernia de discos duplas. Tá? História em cima, história embaixo. Isso é muito comum também. E tem que ser tratado desde pequeno. Não pode começar a pensar em tratar com 20 anos, com 25, com 30 anos. Não. É para tratar desde os 8, 9 anos. Então, você precisa procurar um fisioterapeuta para o seu filho a partir dos 8, 9 anos. Para saber se ele está tendo uma postura adequada. Porque se ele não tiver, é ali que você tem que tratar. Fez 18 anos, acabou. O que a pessoa tem na coluna, ela vai ter. Porque aí quando chegar na parte adulta... não tem muito o que fazer. E sempre vai estar... sempre vai ter. E sempre remédio. Médico. Sempre. Porque assim, a criança não cresceu com a coluna reta. Ela, né, tá com a coluna torta. Sim. Ela tem postura errada. Né? Então, ela tá sempre com aquela postura errada. Você vai crescer com a postura errada. Sim. E aí, o que vai acontecer? A postura errada, ela vai levar a forças erradas. Tá? Então, o lado direito vai ser mais forte que o lado esquerdo.
E aí vai fazer com que a coluna gire, tá? Ou a coluna incline. E aí quando a coluna gira ou a coluna inclina, ela aperta o quê? O disco que está ali no meio. Então a gente tem uma vértebra, tem outra vértebra, tem um disco no meio. Se o disquinho está aqui, ele é fofinho, eu aperto ele aqui, ele vai explodir para cá, né? Se eu giro ele, eu fico girando ele o tempo inteiro, ele está o tempo inteiro desgastando. Tipo como se fosse uma esponja, você apertou desse lado, ele abre desse. Ele abre desse. Lembra do Babalu? Lembro, sei. Lembra? Babalu é exatamente uma hernia de disco. Ele é bonitinho, ele tem um líquido dentro. Quando você aperta, ele não explode? Sim. Era gostoso? Aí, é isso, gente. Quando ele explode, não vai ser gostoso. Quando você for comprar um Babalu, lembre disso agora, hein? Porque quando ele explodir, ele vai explodir dentro de você. Aquilo vai embora. Aquele líquido vai ficar lá dentro. Ele vai apertar o quê? A tua medula. A tua medula são todos os seus nervos. Isso. Então aquilo ali vai doer, ele pulsa a dor. Ele pega, né? O nervo ciático, pega tudo. Lombar normalmente pega o ciático. Então você vai sentir a perna inteira. Não consegue andar, arrasta a perna, né? Isso aí é o ciático. Existe tratamento para isso, gente. Dor ciática não é normal. Eu tenho dor ciática. Não. Dor não é normal. Não, tem dor, procura tratamento, porque existe tratamento. Tá? Agora, se é uma hérnia cervical, você vai ter problema nos braços. Formiga a ponta do dedo, é o mais comum, formigar a ponta do dedo, perder força, tá? Sentir muita dor de cabeça, muita dor de dente, dor de ouvido, tá? Isso tudo tem a ver com a cervical. Apito no ouvido tem a ver com a cervical. Então tem muita gente que tem apito no ouvido e nunca procurou saber o que é. Pode ter a ver com a cervical, tá? Por quê? Porque aqui passa muita inervação. Sim, então, você pega nervo trigêmeo ali, você vai sentir olho, dente, ouvido, vai sentir. Então, a hérnia de disco cervical e a hérnia de disco lombar são as piores, tá? A torácica não é muito comum. A gente vê mais em, normalmente, policiais e seguranças, porque eles usam aqueles coletes. Colete pesado, né? Cheio de... E aí, quando eles tiram o colete... Aliás, isso também é para aquela mulherada que adora ficar usando aquele corselet para ficar com a cintura fininha. Então, aí você usa aquilo lá o tempo inteiro, e aí quando você tira aquilo, o teu músculo que tinha que fazer a função de segurar a tua coluna, ele não tem força. Por quê? Porque você usou um colete para segurar. Usou algo para fazer isso. Então, o corpo, ele vai para a inércia. O corpo sempre vai para a inércia. Ele quer a inércia. Ele quer o relaxamento. Sim. Então, se você tem algo que faz a função que ele deveria estar fazendo, ele para de fazer aquela função porque tem alguma coisa fazendo por mim. Sim. Então, quando você tira aquele negócio, a musculatura não trabalha. E aí, você vai pegar um peso, você vai pegar teu filho, você vai... Aí estoura. Pode dar um... A lombar já pode... Torácica, vai. Então, assim, a galera, eu vejo muita gente treinando com corselet, gente. Vai pra academia com corselet. Eu já vi também. Não pode, gente. Pelo amor de Deus. Acha que tá fazendo um bem, não tá. Não tá. Porque o músculo, ele precisa reagir, Ele precisa reagir. É igual aquele pessoal que vai... CrossFit tem muito disso, tá? Eu sou crossfiteira, tá, gente? CrossFit tem muito disso. Coloca aquela cinta e faz a aula inteira de cinta. Sim. Gente... O músculo não está trabalhando. Você precisa se pôr seu músculo para trabalhar. Sim. Então, vai para musculação, é dia de perna. Vou fazer perna, coloca aquele cinto. E vai fazer perna, faz o treino inteiro com aquele cinto. Não, o cinto, ele é muito útil para as últimas repetições. Para quando você está pegando cargas altas. E aí você tem que usar ele para proteger a tua lombar. Agora, se você usa ele o tempo inteiro, você não está protegendo a tua lombar. Você está fazendo com que a tua lombar não tenha força. E aí, quando você precisa da força dela, ela não tem. Não tem. E aí você ganha uma hernia de disco. Interessante, tá vendo? Cada área a gente vai escutando assim, e a gente vai tendo conhecimento que... É por isso que eu gosto de fazer esses bate-papos, porque assim, eu vou tendo uns conhecimentos assim, eu vou juntando as coisas e falo, tá vendo como é que é? A gente acha que é só uma coisa, porque a gente só conversa assim, conversa com um professor de musculação, ele explica tal um negócio, mas não explica essas coisas, entendeu? Sim. Aí quando a gente vai conversar com uma fisioterapeuta tal, a gente diferente. É diferente, tá vendo? E tudo junto, tudo engloba, né? Por isso que a gente tem que trabalhar com vários profissionais juntos. Sim. Né? Então, assim,
existe muita rincha entre fisioterapeuta e educador físico, né? É. É uma rincha idiota, porque um complementa o serviço do Sim. outro, né? E tem muito educador físico que fala mal do fisioterapeuta, tem muito fisioterapeuta que fala mal do educador físico. Eu falo, gente, o que vocês estão fazendo? Fala, não, ele não sabe de nada, vem cá. É. Pega esse peso aqui, ó. Não, a gente tem que trabalhar junto, é um com o outro, para o melhor para o nosso aluno, para o nosso paciente, né? Sim. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Com hérnia de disco, hérnia de disco cervical e lombar são as mais perigosas que a gente tem. Vixe, tomara que eu não tenho. Eu já tive 2, assim. Fui pegar uma pia uma vez e me deu, sabe, quando dá um estralão assim na lombar, eu não conseguia ficar em pé. Isso daí já a gente já considera uma hérnia de disco hoje, tá? Ah, é? É, porque os abaulamentos, que antigamente falava assim, eu tenho um disco abaulado, vinha lá no seu exame, abaulamento discal. Hoje em dia já vem hérnia de disco grau 1, que é esse abaulamento. Tá? Então eles estão mudando a nomenclatura disso. Que é o abaulamento, que é isso que aconteceu com você. Nossa. Então eu fui pegar um negócio, senti, ou escutei, ou fiquei travado, não consegui me mexer por alguns dias. Eu fiquei uns 3 dias. É o primeiro disco seu que rompeu. Porque dentro do disco, ele tem vários discos. O babalu explodiu. Então ele explode a primeira camadinha ali. Aí vai explodir a segunda, a terceira, a quarta, até explodir a última, e aí aquele líquido extravasar. O líquido seria um colágeno, seria assim? É um colágeno. E depois que explodiu, não dá nem tomando colágeno tipo 2 resolve. Que não volta, né? Não volta. A única coisa que faz voltar aquele disco é uma cirurgia. Então você vai fazer a cirurgia de reposição do disco. Você coloca uma prótese de disco. Tá? Hoje em dia é o que é a cirurgia mais top e é o que a gente recomenda se você for fazer esse tipo de cirurgia. Se você silicone, vamos dizer assim. Eles colocam uma prótese de metal mesmo. De metal? Tipo aquelas próteses de joelho, que é mais comum da gente ver, é a prótese do disco, tá? Mas é o top que, assim, nenhum convênio cobre, nenhum SUS cobre. É tudo no particular. Tudo particular. E é caro. É caro. Tá? Só que existe uma outra cirurgia que é mais comum e que se faz bastante, que é colocar os pinos, os parafusos. Sim. Essa cirurgia eu não recomendo. Eu tenho um amigo que é cheio de muito pino na ruim. coluna. Cheio de pino. Por quê? O que acontece? Ele explodiu aqui, o disco explodiu aqui. Então você vai vai prender essa vértebra e essa vértebra com os parafusos, tá? São parafusos desse tamanho, não são parafusos pequenos, são parafusos grandes. Então você vai lá e coloca 4 parafusos para prender 2 vértebras, tá? Aí o que acontece? A função que essas vértebras tinham que fazer, elas não vão fazer mais. Então você vai fazer o quê? Piorar a função de cima e piorar a função de baixo. Então dali a pouco, a vértebra de cima estoura também o disco. E aí você tem que pôr pino lá de cima. E aí você vai fazendo isso. Tá? Então esse meu amigo já estourou. O ideal é que estourou a primeira vez, você trate pro resto da vida. Vai tratar como? Com exercício de fortalecimento. Inicialmente você faz fisioterapia, da fisioterapia você é liberado para pilates, do pilates você é liberado para musculação. E é musculação pro resto da vida. É pilates pro resto da vida. Mas também não pode pegar muito peso, né? Pode. Se você fizer uma boa recuperação, é vida normal, é voltar a correr, é voltar a pegar peso tanto que quiser, é voltar a ser atleta se quiser. Legal, tá? Mas você tem que recuperar. Certo. Tem que tratar. Tá? Não é estourar hoje, daqui 3 meses está lá levantando peso. Porque a coluna, né? É a coluna, não pode. Tá vendo, gente? Então, assim, para vocês que têm hernia de disco e não sabia o que poderia ser feito, vocês já podem saber o que pode ser feito e já pode procurar a doutora Karen aqui no Arama, aqui em Itanhaém. A gente conversa, explica, tá? Porque as pessoas têm grande dificuldade, os médicos, eles não explicam. E aí vocês não sabem o que fazer. Então, assim, entra lá no meu Instagram, tem muita explicação, tá? Eu viro e mexo, coloco vídeos lá explicando essas coisas, porque nós fisioterapeutas, nós temos mais esse cuidado de explicar para o paciente o que está acontecendo, tá? Os médicos não têm tanto, mas a gente tem. Então, assim, tem dúvida? Procura um fisioterapeuta, tá? E aí faz o tratamento certinho, porque, assim, vida normal existe, gente, sem dor, sem nada, tá? Não é porque você teve que você vai ter pro resto da vida dor. Não é assim.
tá? Mas tem que procurar quando acontece. Não é procurar tardiamente. Vai procurar depois de 1 ano, 2 anos que aconteceu, vai ser mais difícil. Vai recuperar? Vai. Mas o tratamento é mais longo. O tratamento é mais longo e talvez você já tenha sequelas daquilo, e as sequelas nem sempre a gente consegue tirar 100%. Tá? Então, para não ter sequelas, você precisa começar desde o início. Vamos dizer assim que por isso que as pessoas adoecem muito rápido, porque em vez de procurar um fisioterapeuta, vai no médico, o médico passa o remédio, cura, vamos dizer assim. Você vai tomar 7 dias esse remédio aqui, ameniza, mas depois volta tudo de novo, aí ela vai no médico de novo. É porque a pessoa, ela não o médico, ele trata a doença. Ele não trata a causa da doença, tá? Existem médicos que procuram a causa da doença, certo, e trata lá, e fala para tratar lá. Mas não é o que a gente vê na maioria. Então, o que acontece? Você precisa procurar o fisioterapeuta. O fisioterapeuta, ele é o profissional de primeiro contato que a gente fala. Tem dor? Vai para o fisioterapeuta. Conversa com ele, tá? Depois, o fisioterapeuta vai te avaliar. Ele vai falar, olha, acho melhor você procurar um médico. Vamos procurar um neurologista. Então, o fisioterapeuta, ele te indica para onde você vai, tá? E aí, você vai para, normalmente, a hernia de disco, a gente pede que passe um neurologista, tá? Por quê? Porque precisa fazer uma ressonância. Hoje, já foi aprovado que o fisioterapeuta pode fazer pedido, prescrição de exame, tá? Mas isso foi a partir do ano passado, porque até ano passado a gente não podia prescrever exame, a gente não podia fazer pedido. E aí os lugares não aceitavam. Tá? Hoje em dia eles são obrigados a aceitar, inclusive o plano de saúde é obrigado a aceitar. É bom que desafoga também. Desafoga os médicos, porque tem muita gente que só vai no médico para fazer pedido de exame. Sim. E aí você faz o pedido de exame, vai fazer sua ressonância, vai voltar no fisioterapeuta, o fisioterapeuta vai explicar o que vai acontecer. Precisa passar medicação. Dependendo da medicação, se for tarja preta, nós fisioterapeutas não podemos prescrever. Se não for tarja preta, desde o ano passado, podemos prescrever. Legal. Então, nem para isso você precisa ir ao médico, tá? Aí vai passar no fisioterapeuta, o fisioterapeuta vai te recomendar lá, por exemplo, precisa tomar 10 dias de anti-inflamatório, 20 dias de antibiótico a gente não pode, anti-inflamatório, analgésico, né? A gente prescreve isso para os nossos pacientes e vai tratar. Sim. Tá? Para quê? Para que não tenha problema lá na frente, porque senão acontece isso. Sim. Você vai passando no médico, aí você toma a injeção, aí você toma não sei o quê, aí você vai empurrando com a barriga, Quando você vê, você está com a hernia de disco estourada. Às vezes o médico, então, não é a solução. Não. O fisioterapeuta, para você poder ter também uma vida mais saudável. Uma vida mais saudável. Porque assim, você vai tomando remédio, o remédio também tira as proteínas do corpo. Aí acaba você ficando doente também, pegando gripe, resfriado, covid, um monte de coisa, né? Exatamente, exatamente. Né? A gente precisa tratar a causa da doença e não a doença. E não a doença. Bom, gente, a gente vai terminar esse bate-papo por hoje. Foi muito agradável esse bate-papo. Eu vou dar uma filmada aqui no ambiente para vocês verem. Mas segue ela lá no Instagram. Vou pôr o Instagram dela aí, vou pôr o WhatsApp dela aí também. E venham aqui se consultar com ela, venham aqui fazer uma quiropraxia, venham aqui fazer uma fisioterapia, um pilates. Venha você que está com dor aí constante, passa no médico e não resolve, venha visitar a doutora Karen aqui. Em Itanhaém e região você atende, né? Peruíbe, Mongaguá, Santos, se vier de São Paulo também. Atendo, tenho muito paciente de São Paulo. Tenho paciente de fora do país, que quando vem para cá, vem me visitar. Eu tenho alguns pacientes de fora. Aí você já veio de São Paulo, vem aqui, passa aqui, já vai ali, já pega uma praia, já senta no quiosque, já come uma porção. Já vem visitar a cidade, vem passear. É bom que esparece a cabeça também e relaxa, a gente precisa relaxar também para o músculo funcionar. É bom. É muito bom, já tomo um banho de mar para tirar aquela zika. Isso, para tirar a nhaca, é bom. Já faz isso. Tem algumas recomendações finais? Postura, gente. Vamos ficar numa postura bonita, tenta não ficar todo caidinho. Postura para a gente não ter problema na coluna, tá? E fortalecimento, vai fazer exercício. Não fique em repouso. O corpo não precisa de repouso. O corpo precisa de exercício. É uma máquina. Quanto mais a máquina funciona, melhor ela é. Se você deixa a máquina parada, ela enferruja. A maresia pega, hein? Pega. Gente, obrigado. Tchau, até gente. A próxima. Obrigada.